ano de 2023, do ponto de vista da política, a não ser que a gente tenha uma surpresa grande, eu me refiro às mudanças, acabou. Quer dizer, com a aprovação da reforma tributária, uma belíssima aprovação, né? Reforma tributária, e uma coisa inacreditável, nem parece verdade. O Congresso termina o ano com chave de ouro. Finalmente, a gente deixa para trás, claro, vai demorar, tem o período de transição, mas a gente deixa para trás o pior sistema tributário do mundo e a gente abre espaço para o empresário guiar a produção pela capacidade do mercado, pelas características do mercado consumidor, e não porque tem mais vantagem tributária, tem menos vantagem tributária, que é uma coisa bizarra que acontecia no Brasil. Então não temos tempo para mais nada, mas já temos sinal de que em 2024 vai ter debate quente. Por quê? O presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, avisou que pretende colocar em votação uma PEC, que nasce polêmica, é polêmica, aprovada continuará polêmica, reprovada continuará polêmica. Ele fala em discutir no primeiro semestre do ano que vem, que é a PEC do fim da reeleição para os cargos executivos. Presidente, governador e prefeito passariam a disputar uma única vez, como era antes de 98, a emenda é de 97, mas como era antes da eleição de 98, quando a gente teve a primeira campanha com reeleição, vencida pelo presidente que inventou a reeleição, Fernando Henrique Cardoso, que fez uma reeleição para ele, uma emenda para ele. Aí depois que ele se reelegeu, aí passados anos, há 3 anos ele publicou um artigo dizendo, olha, foi um erro. Historicamente, foi um erro. Ele acha que 4 anos são insuficientes, 6 talvez seja tempo demais. Então, vamos fazer que tal um mandato de 1 ano só, de um mandato só com 5 anos, né? É mais ou menos isso que vai para o debate. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de como a reeleição foi aprovada, tinha muita denúncia na época de compra de votos, teve deputado confessando que recebeu dinheiro, isso não vem ao caso. Porque o fato é que passamos a ter uma reeleição. E desde então, Lula foi reeleito. Fernando Henrique, né? Lula foi reeleito e Dilma foi reeleita. O Jair Bolsonaro não conseguiu. Aí, quando o presidente do Congresso e do Senado disse que colocaria no ano que vem em discussão a PEC da reeleição, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já entrou falando nas redes sociais a respeito. Ela disse que é uma PEC oportunista, que representa um retrocesso na representação democrática. Ela falou que os tucanos criaram isso, e é verdade, em benefício próprio, e é verdade, que as elites na época apoiaram e aplaudiram, o que é verdade, mas que agora que os presidentes do PT são reeleitos, aí a reeleição virou um problema. Desde o golpe da Dilma, ela chama de golpe o impeachment da Dilma, a Dilma caiu porque fez uma estrepulia, ela chama de golpe, deixa chamar. E especialmente na execução do orçamento, que favorece a reeleição da maioria conservadora, blá, 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 blá. Então, a gente pode discutir, e eu acho que a gente deve discutir, se é bom ou se é ruim a gente ter reeleição. E a gente vai poder discutir isso com mais calma, com mais precisão, conforme esse debate aquecer, né? Ninguém discute que a reeleição foi criada para os tucanos, ninguém discute que a chance do Lula em 98 beirava o zero quando ele disputava com o próprio presidente da República, né? Uma coisa seria disputar com alguém indicado pelo Fernando Henrique, outra coisa seria disputar com alguém que é o próprio presidente da República. Ele assinava as notas de real, quer dizer, ele tinha papéis circulando no Brasil, por acaso as notas, todas com a assinatura dele, de ministro da Fazenda e depois como presidente, e um monte de notas circulando, quer dizer, o pai do real, né? Agora, o impeachment da Dilma não tem nada a ver com isso, afinal ela já tinha sido reeleita, então não tem nada a ver com isso. A Dilma caiu porque aprontou, acabou. Agora, sobre os poderes do presidente serem reduzidos, que é o que ela está dizendo, o que aconteceu com a redução dos poderes do presidente tem nada a ver com a reeleição, até porque aconteceu com reeleição. O que aconteceu é que o Congresso Nacional tomou uma série de decisões que tornam o Congresso mais parecido com o Congresso americano, dando poderes sobre o orçamento.
E aí, a Gleisi quer então discutir uma PEC para voltar ao que era antes, quer fazer uma mudança legislativa para mudar o que a gente tem hoje, com ou sem reeleição. Na reação dela, não sei se ela não parou para pensar ou porque ela não encontrou nenhum argumento, mas ela não apontou nenhuma vantagem da reeleição. Nenhuma. Só criticou o que entende ser uma sequência de manobras que tiram poder do presidente da República. É isso, né? E o que a gente tem que olhar é quais são as vantagens e quais são as desvantagens para o país. Ponto. É bom ou é ruim, né? Vale mais a pena você poder reeleger ou não poder reeleger? A decisão de colocar em votação essa PEC, ela parte de uma premissa que é relativamente ingênua, né? Vamos combinar. Que os presidentes, desde o primeiro dia do mandato, já pensam em como se reeleger e que se não tivesse reeleição, aí sim eles pensariam no Brasil. Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não tinha reeleição com o Collor e ele pensava mais no Brasil? Como é que é isso? A reeleição ou não reeleição não faz um homem que tem espírito público ter menos espírito público e nem empresta espírito público para quem não tem, né? O que o Lula fez no segundo mandato dele? Ele não podia mais se reeleger, certo? O que ele fez? Tirou da cartola a mãe do PAC. Pegou uma candidata que nunca tinha sido eleita síndico de prédio, e talvez fosse bom que tivesse experimentado uma eleição para síndico de prédio, talvez aprendesse coisas, e depois como vereadora, quem sabe deputada federal, e aí pudesse aprender algumas coisas, mas não. Ela saiu do nada para o tudo. Ela saiu de uma função que ela ocupava porque o presidente queria, não teve voto nenhum nisso, que ela virou ministra, e o Lula dizia que ela era a mãe do PAC, ela era responsável por tudo. Aí, Lula com aprovação alta, elegeu a Dilma. Onde é que está o excesso de espírito público aí? Ou como é que, sem reeleição, portanto, vamos imaginar que o Lula só tivesse sido eleito em 2006. Olha o que ele fez, botou a Dilma. E aí? Com reeleição seria diferente? Entendeu? Ah, não, mas a Dilma conseguiu se reeleger. Sem reeleição, a gente não teria a Dilma. Tudo bem, mas o Jair Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger. A Dilma se reelegeu. Foi um desastre para o Brasil a reeleição da Dilma, sem não ter a menor dúvida. Agora a gente vai fazer uma mudança na Constituição porque a gente escolheu mal? Como assim? Os americanos têm reeleição e isso não é um problema. Quando o presidente é ruim, ele perde. Donald Trump perdeu. Então, claro que tem críticas que são justas à reeleição, né? É óbvio que o candidato que disputa a reeleição tem uma vantagem incrível sobre os demais. Seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele presidente da República, ele não precisa deixar o cargo e ele pode concorrer aparecendo no noticiário como presidente, como governador, como prefeito, mesmo sendo candidato. Então, uma hora ele está fazendo reunião ministerial, uma hora ele está como candidato, uma hora e ele fica tendo uma visibilidade maior. Isso é uma vantagem indiscutível, né? Vantagem que poderia ser mitigada, de repente, os que não são candidatos ao mesmo cargo têm que deixar o mandato, o presidente poderia ter que deixar o mandato. Resolve esse problema? Resolve, mas cria outro, né? Porque o mandato é de 4 anos, você criaria um mandato mais curto, porque ele sairia em março, abril do ano da eleição, portanto não teria um mandato que perderia 9 meses de mandato, 10 meses de mandato, mas não faz sentido. Agora, para a gente dizer que a reeleição funciona ou não funciona, a gente precisa saber, será que o Brasil seria melhor sem reeleição? Quer dizer, será que a gente teria escolhido presidentes com espírito público e nós escolhemos presidentes sem espírito público? Quer dizer, então, que se a gente tivesse parlamentarismo no Brasil, o primeiro-ministro seria um homem extraordinário. Com o presidencialismo, o presidente da Câmara ou os grandes líderes do parlamento, aí são homens que não são extraordinários. E só porque você aprova num pedaço de papel uma mudança de modelo, homens extraordinários, figuras públicas extraordinárias, mulheres extraordinárias começam a brotar de tudo que é lugar. Faz sentido acreditar nisso, né? No mundo onde existe político que trabalha direito, é esquisito você tirar do eleitor o direito de reconduzir esse candidato, né? Reconduzir esse presidente. Você tira do Brasil,
como tiraria dos Estados Unidos, o direito de ter por mais 4 anos um bom presidente, né? E como você tem o direito de não votar naquele camarada, como aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, você tira. Eu não quero, eu tiro. Mas entendem, e é verdade, como tem vantagens de ser candidato no cargo, que é melhor mudar. O que essa discussão ela sugere é, mais uma vez, aquela fantasia brasileira de resolver tudo na caneta. Uma coisa é resolver na caneta o sistema tributário, porque tem que estar na caneta. Você vai lá, mexe e as coisas mudam de figura. Outra coisa é achar que o Brasil parlamentarista, ou o Brasil sem reeleição, ou o Brasil monarquista, seria um país melhor. Sendo que o país seria feito pelas mesmas pessoas que fazem, ou seja, a política seria feita pelas mesmas pessoas que fazem a política no Brasil. Então é uma ingenuidade achar que as coisas melhorariam, as coisas ficariam diferentes. Diferentes. Você a cada 4 anos teria uma troca. É bom, é bárbaro você ter essa ideia da troca, mas não é bom também ter continuidade quando você está diante de um cara bom? Será que a gente é obrigado a cada 4 anos ter um custo? Olha o custo que é. Bolsonaro perdeu a eleição. Olha o tempo que o novo governo perde para voltar, saber, conhecer as informações, montar os ministérios. Perdem-se meses e meses. Que se fosse o Bolsonaro reeleito, não perderia. O Brasil fez a conta falando, não, eu quero pagar o custo de transição porque eu não estou gostando do governo Bolsonaro. Show de bola, vamos embora. Mas e se tivesse gostando? Não seria uma vantagem não pagar o custo de transição? Essa é que é a questão. Quando você coloca a reeleição, ainda que no espírito de exceção, dá para você premiar aquele que trabalha bem. E você não vai conseguir premiar, nós vamos só lamentar. Puxa vida, esse foi um bom governo e não funcionou. Aí vão dizer, mas o governo, para encerrar, né? A gente vai voltar a esse assunto mais para frente, mas para encerrar, o governo, quando tem a reeleição pela frente, ele evita alguns temas. O presidente Temer, ele fez a reforma trabalhista, ele colocou em discussão mudanças do ensino médio, fez a lei de responsabilidade das estatais e encaminhou a reforma da Previdência. Ele não disputou a reeleição, mas ele poderia disputar a reeleição. Aí por razões outras, que a gente sabe, das denúncias que surgiram, que depois se revelaram todas infundadas, a chance dele eleitoral foi para o vinagre. E aí o que aconteceu, em vez de você disputar com um candidato que estava fazendo um bom trabalho, teve que inventar um outro, que foi o Henrique Meirelles, que tiraram ali, pega esse aí mesmo. É isso. Então você tirou do Brasil o direito de ter mais 4 anos de Temer, na minha visão. Outros vão dizer que é um absurdo isso que eu estou falando. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas a gente vai voltar a esse assunto, pode ter certeza. Mas essa é a minha opinião sobre esse assunto.